Dando continuidade ao conteúdo, nós vamos agora adentrar a discussão sobre o próprio capítulo número 5, né, com a discussão que Bourdieu vai trazer sobre os esquemas reprodutores. Nós vimos anteriormente um pouco da história dele e alguns conceitos e categorias que ele elege no seu estudo. Então, Bourdieu, ele vai ter a influência direta, né, do pensamento durkheimiano. Então, o pensamento de Bourdieu é a síntese do modelo durkheimiano e o estruturalismo. Lembrando que Durkheim sempre colocava a importância que a sociedade tem e a força que a sociedade tem sobre o indivíduo, né? As estruturas que compõem a tessitura social, como ela influencia diretamente nas nossas ações. Então, Bourdieu vai ser influenciado diretamente por esse pensamento durkheimiano. Então, sobre o estruturalismo, Bourdieu se conecta à sociologia de Durkheim, pretendendo desvelar o peso das estruturas sociais, né, nas ações dos sujeitos, né? Os indivíduos estão submetidos ao controle da sociedade. Então, percebe-se que no capítulo, né, que vai tratar sobre Bourdieu, os esquemas reprodutores, ele vai beber lá na fonte do clássico da sociologia, que é Durkheim, trazendo a importância e o peso da sociedade no controle das nossas ações, né? Como nós podemos, de certa forma, sofrer essa interferência, sofrer esse controle, mas sem percebermos que isso acontece. Para Bourdieu, a teoria de Durkheim e o estruturalismo permitem demonstrar como os indivíduos, né, em sua ação, apenas reproduzem orientações determinadas pela estrutura social vigente. Então, esse é um ponto-chave do pensamento de Pierre Bourdieu, no sentido de dizer que nós, a partir do momento que essa estrutura age sobre nós nos comportamos, nós pensamos, nós desenvolvemos nossas ações, nós desenvolvemos nossa forma de pensamento, nosso comportamento dentro dessas estruturas, de acordo com o qual a estrutura social vigente queira que a gente se adapte e age daquela determinada forma. E aí ele traz a ideia das condições objetivas. O que faz, né, com que essas estruturas sociais tenham essa força tão grande, esse peso tão grande e o controle sobre nós enquanto indivíduos? Segundo Bourdieu, os agentes sociais, mesmo os que pensam estar liberados das determinações sociais, são, na verdade, movidos por forças ocultas. Por que ele traz essa ideia de forças ocultas? Porque nós não percebemos essa dinâmica como um controle. E nós não percebemos que todas as nossas ações, né, a forma como a gente age, não é uma forma onde nós utilizamos de total liberdade para agir do jeito que queremos. Existe uma tessitura social, existe os agentes sociais, né, aqueles que acham que agem de acordo com o seu pensar, com a sua liberdade de ação, mas eles não conseguem perceber. Por isso que ele coloca que forças ocultas, né, estimulam, né, o agir, mesmo que não tenham consciência disso. Então é algo que eu não vejo, que muitas vezes eu não percebo, mas que está posto na sociedade, que está dentro das estruturas, fazendo com que a gente aja de acordo com o que a sociedade ou determinados grupos queira que a gente se comporte. O que ele chama são as condições objetivas, né? São os sujeitos da ação, são ausentes daquele nível da sociedade em que são objetivamente determinadas as suas ações. A ação em que sentido? A ação trazida por Bourdieu, pensar essa perspectiva da ação como um processo, né, pelo qual as estruturas sociais se reproduzem. Então, para que eu mantenha determinado tipo de organização da sociedade, determinado tipo de normas, de valores, de regras, as estruturas precisam estar organizadas sistematicamente para reproduzirem essas mesmas estruturas, para se manterem. Então, o Bourdieu, ele é um autor muito caracterizado
por esta ideia de reprodução social, né, de reprodução de um contexto, através das estruturas, ou seja, as estruturas agem, as estruturas se organizam para que possam se manter, para que possam se reproduzir. E aí, quando a gente fala estrutura, a gente fala na estrutura da família, na estrutura da escola, na estrutura da igreja. Então, essas estruturas sociais, na perspectiva de Pierre Bourdieu, elas tendem a fazer com que nós indivíduos, nós agentes, nos comportemos da maneira na qual essas estruturas dizem que nós temos que nos comportar. A relação entre sujeito e a sociedade. O sujeito está submetido aos desígnios da sociedade, né? Nós estamos aqui reafirmando a perspectiva de Pierre Bourdieu, muito alinhada com a própria forma de pensar, a própria teoria durkheimiana desenvolvida por ele, né? Ou seja, a sociedade diz como nós devemos agir, a sociedade diz como nós devemos nos comportar. Isso faz com que as estruturas determinam, não sabe disso e ainda é iludido pelos discursos dominantes. O sujeito está submetido a esses desígnios, mas ele não sabe disso, não é? E aí, ainda assim, ele diz que não que tem total liberdade de ação. Ele não consegue se perceber, né, sendo controlado por determinados discursos que são dominantes na sociedade, que os fazem pensar que agem por vontade própria. Então, muitas vezes eu tenho uma forma de me comportar. Quando eu vou para a escola, eu preciso cumprir normas, né, daquele espaço no qual eu vou adentrar. O espaço da escola, eu tenho que vestir um fardamento, eu tenho que cumprir horários, né? E algo foi estruturado dentro desta escola para que eu tenha que cumprir essas normas, porque senão eu não vou poder participar desse espaço. Da mesma forma, quando eu me visto para ir para um clube, eu não posso me vestir da mesma forma que eu me visto para ir para um clube, para ir para um espaço religioso, para ir para uma igreja, para ir para um culto religioso. Então, quando a gente coloca essa perspectiva das estruturas sociais nos dizendo como nós devemos agir, como nós devemos nos comportar, pensar e nos posicionar socialmente, nós, na perspectiva de Pierre Bourdieu, nós não temos essa liberdade total. E estamos, sim, submetidos aos desígnios da sociedade, na perspectiva deste autor. Aí é importante a gente trazer o próprio livro, né, do Tosi Rodrigues, vai trazer algumas publicações de extrema importância que Bourdieu realizou, né? Em 1964, Bourdieu, em parceria com Passeron, eles lançaram um livro, Os Herdeiros, né? Uma crítica ao discurso dominante de que uma escola para todos possibilitava a realização das potencialidades humanas. E aí é importante a gente ter esse pensamento que ele traz, no sentido de fazer esta crítica em dizer que a escola ela não é igual para todos, que a escola ela não possibilita que o indivíduo desenvolva suas potencialidades igualmente para todos. Em 1970, os autores lançam um outro livro chamado A Reprodução, Elementos para uma Teoria do Sistema de Ensino. E é interessante que nesse primeiro livro, Os Herdeiros, ele tinha muito mais influência na perspectiva durkheimiana. Já em 1970, com esse livro A Reprodução, Os Elementos para uma Teoria do Sistema de Ensino, ele já vai agregando as ideias de Max Weber e as ideias de Karl Marx. A Reprodução é um autor que o tempo todo nas leituras que a gente faz de Bourdieu e nas leituras que a gente faz de comentadores sobre Bourdieu, a marca principal de Bourdieu, e aí alguns autores dizem que ele era muito pessimista em não perceber as mudanças sociais, as mudanças nas estruturas, porque ele dizia que mudar uma estrutura era algo muito difícil, você mexer numa estrutura. Você poderia fazer pequenas alterações dentro de determinadas estruturas, mas alterar aquela estrutura por completo, para ele era quase que impensado, né? Dentro desse sistema no qual ele estudava, um sistema capitalista, organizado, né? A partir dessas estruturas
fortes, como a família, como a escola, o trabalho. Então, essa palavra reprodução vai estar muito presente nos escritos de Pierre Bourdieu. A sua tese central nessa obra, A Reprodução, Elementos para Análise do Sistema de Ensino, é de que toda a ação pedagógica é objetivamente uma violência simbólica. Por que violência simbólica? Qual é o significado? Qual o sentido dessa palavra violência simbólica? É aquele tipo de violência perpetrada sobre nós que não machuca nosso corpo, não machuca nossa pele, não quebra meu braço, não me corta, mas ela fere muitas vezes os nossos direitos, né? O direito de acessar determinados bens, o direito de acessar determinados valores, o direito de acessar determinados conhecimentos. Então, para ele, na perspectiva de análise dele, e aí esse livro, A Reprodução, é uma pesquisa que ele faz no sistema de ensino francês, e ele vai dizer que a ação pedagógica é uma ação, objetivamente, uma ação de violência simbólica, no sentido de que eu adentro ao sistema de ensino, pegando como exemplo o professor, eu chego na sala de aula e acho que todos os alunos estão no mesmo nível, no mesmo grau, para que eu possa apresentar o meu conteúdo e achar que todos vão entender, incorporar e desenvolver o seu aprendizado igualmente. Então, a gente não consegue perceber as especificidades que cada aluno traz na sua experiência de vida. Lembrando lá do vídeo anterior que eu falei, as pessoas, os adolescentes, os estudantes, eles chegam à escola, né, tratada como campo, na perspectiva de Bourdieu, trazendo na sua experiência de vida o capital cultural, o capital econômico, o capital social, e que ele vai dizer que esse capital ele é responsável pelo melhor desempenho daquele aluno no espaço da escola ou não, pelas diferentes formas de desempenho e de aprendizagem. Então, o conceito de violência simbólica trazida por Pierre Bourdieu, não é tratado como uma imposição arbitrária, ou seja, eu achar que na sala de aula a forma na qual eu estou apresentando, vamos supor, um conteúdo de física, eu vou trabalhar um conteúdo de física na sala de aula, e eu achar que todos os alunos vão aprender aquele conteúdo. Eu não pensar na possibilidade de que tem alunos que possam ter mais facilidade em acessar os conhecimentos no campo das ciências exatas, né, dos números, e ter aqueles alunos que têm mais dificuldade porque vieram de uma escola, né, vieram de um sistema de ensino que deixou a desejar, que não preparou aquele aluno para ele seguir na sua trajetória de estudo. Então, é preciso que a gente perceba essas diferenças. Mas nós que somos professores e que estamos em sala de aula, nós sabemos o quanto é difícil você olhar individualmente para os estudantes. Porque muitas vezes nós estamos inseridos dentro de um sistema, e aí por isso que ele vai dizer que nós, professores, reproduzimos a desigualdade, né? Porque a gente não consegue fazer esse trabalho individualmente, porque a gente tem tempo de aula, nós temos conteúdos a ser cumpridos, nós temos provas a ser aplicadas, então a gente faz uma prova igual para todos, mas nem todos estão igualmente preparados para poder responder aquela prova com a mesma capacidade. Então, esse conceito de violência de violência simbólica, para ele, é uma imposição arbitrária, que, no entanto, é apresentada àquele que sofre a violência de modo dissimulado, ou seja, nós achamos que a escola pública, ela tem essa perspectiva de trazer os alunos, de possibilitar todos os alunos desenvolver essas potencialidades. E nós sabemos que isso, né, muitas vezes está lá presente na nossa sala de aula as diferenças de aprendizagem, de desempenho de alunos, de aluno para aluno. E que esse modo, né, dissimulado oculta as relações de força que estão na base do seu poder. Ou seja, eu vou entrar numa sala de aula, numa escola pública, eu vou ministrar um conteúdo com determinado grau de dificuldade. Não, eu vou ministrar um conteúdo com menor grau, porque aqui os alunos têm menos capacidade de aprendizagem. A minha aula numa escola privada vai ser diferente, porque os alunos lá têm mais potencialidade de aprender, de desenvolver o que eu vou apresentar em sala de aula. Então, quando ele fala dessa dissimulação, é nós acharmos
que todos que estão naquela sala de aula, inclusive numa escola privada, nós não vamos ter essa homogeneidade no sentido do desempenho dos alunos, não é? Em determinado conteúdo. Então, quando ele fala do sistema de ensino, que é importante, onde essa pesquisa que ele faz no sistema francês, o que é que ele quer dizer com o sistema de ensino? Que crítica Bourdieu faz? Para ele, o sistema de ensino é um modo organizado e sistemático de inculcação dos valores dominantes e reproduzir as condições de reprodução social que estão por trás da ação pedagógica. Então, por aí você percebe o quanto está presente a perspectiva marxista, quando ele diz que o sistema de ensino, né, visa de modo organizado e sistemático inculcar valores dominantes, valores de um grupo dominante, valores de uma classe dominante. Então, por isso que ele diz que o sistema de ensino não é igual para todos, né? Não dá para desenvolver as potencialidades igualmente. E isso explica também, é importante a gente perceber isso, que quando ele fala nesse sentido de que inculcar, né, valores dominantes, isso implica em que resultado? Em desigualdade social, que está na base do processo de seleção escolar. Então, aquele aluno que entra no sistema com menos capital cultural, né, com menos conhecimento, vem de uma família, e aí ele tem vários escritos, vários estudos sobre a importância da família na formação desse capital e como isso vai interferir diretamente no desempenho escolar desse aluno. Então ele vai dizer que o processo de ensino é um processo de seleção, não é? A escola, ela seleciona. A escola, ela não trata todo mundo igualmente, porque quando eu apresento um conteúdo, eu apresento aquele conteúdo igual para todos, mas nem todos estão ali na mesma condição, ok? Então, essas são o pensamento trazido por Bourdieu no livro do Tozzi Rodrigues, quando ele fala de Pierre Bourdieu e os esquemas reprodutores. Obrigada.